Continuando, versículo de número 12, Mateus 5:12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, é uma ligação entre o 11 e o 12 que diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, a gente vai compreendendo e ele vai dizer agora, então alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer dizer, a história se repete, a história é como uma espiral, aumentando, aumentando, aumentando. Se você der uma cisão nele, você vai ver que lá no começo é pouquinho, mas depois a situação vai aumentando cada vez mais gradativamente. Lucas capítulo 6 diz assim no verso 22. Lucas 6, 22. É a bem-aventurança também, o sermão da montanha, viu? É o mesmo Mateus de 5 a 7. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem e vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Entendeu? Aí diz, folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim fizeram aos pais e aos profetas. Então, veja bem que coisa interessante. Jesus está declarando assim, aqui como é que essas coisas ocorrem. Elas ocorrem desse jeito, e a gente tem que saber disso. Então, 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, 19, vamos ver? 1 Pedro 2, 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Entendeu? Ele vai até citar um negócio interessante no verso seguinte, porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofrer? Se você vai sofrer um padecimento qualquer, um ajustiçamento qualquer que fizerem contra você, porque você pecou, porque você errou, porque você fez alguma coisa errada, se alguém até te deu uma bofetada, você... Mas se fazendo bem sois afligidos, às vezes a gente até leva uma bofetada, e os sofreis, aí ele diz, isso é agradável a Deus. Tem que ficar claro que quando o apóstolo Pedro diz que é agradável a Deus, não quer dizer que Deus se agrada de um povo sofredorzinho, um povo que vive padecendo, sofrendo o diabo na mão dos outros. Não é nada disso. Entendeu? É que se a coisa chegar a uma condição em que você ou eu venhamos sofrer qualquer agravo, tá certo? E formos afligidos, até fisicamente, por causa da consciência para com Deus, por causa da verdade de Deus, por causa da palavra de Deus, aí isso é agradável a Deus. Quando nós honramos a palavra de Deus, honramos a Deus e honramos a Jesus com a nossa atitude, com a nossa ação, com o nosso não. Olha, até aqui dá para mim, a partir daqui não dá mais. E com zombar, escarnecer, perder emprego ou qualquer outro tipo de situação, porque não, eu não, até aqui dá. Tem coisa que é inegociável. Não é? Então, aí a gente passa a ser afligido, sofre, lógico, padece, agravo, injustiça. Né? Aí isso é agradável a Deus, por quê? Porque ele gosta de ver a gente sofrer. Não, de jeito nenhum. Jamais leia esses versículos achando isso, não. É agradável a Deus que viu, ele desistiu disso aí, abandonou isso aí, não quer mais, não vai fazer, porque aí até ali os escrúpulos
de fé e de esperança em mim não dá mais, aí isso me agrada, porque a gente vai fazer de acordo com a palavra de Deus, então agrada a Deus. E ele diz assim, porque para isso sois chamados, diz o verso 21, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, né? O qual, quando injuriaram, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Né? Ele entregou na mão de Deus o ajuizamento. Jesus na cruz do Calvário, ou quando apanhou, que segundo Isaías foi do agrado do pai moê-lo, aqueles algozes, aquela situação terrível, a coroa de espinho, batendo com a cana na cabeça dele e furando. Ele não soltou maldição nenhuma para ninguém. Quando uns e outros clamavam, tira daí, misericórdia para com ele é bom, ele é bom. A grande maioria dizia, crucifica-o, crucifica-o, sai daí, médico, você não curou os outros, cura agora você, rapaz. A ponto de, num determinado momento, até os dois que estavam na direita e na esquerda, né? Os dois ladrões crucificados também, sai aí, tira nós também. Aquela coisa, Jesus não proferiu palavra de maldição nenhuma. Nada disso. Ao contrário. Da cruz, Jesus clamou, Pai, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E aqui diz o Pedro, deixando-nos os exemplos, da segunda parte do verso 21, para que sigais as suas pisadas. Isso é importante para nós. Aí, por isso, vou voltar ao 3,14, a gente já leu já, o 3,14, que diz assim, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Aí o 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. E ele conclui dizendo assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então a gente tem que ter esse domínio próprio para lidar com essas condições todas. Aqui em 1 Tessalonicenses, uma leitura interessante de Paulo. Eu sei que ele está falando de um assunto específico, mas eu quero trazer para nós uma forma boa da gente lidar com os outros. Espera só um pouquinho que eu vou achar aqui. Assim, é 2,7. Ele está falando do exercício do seu ministério no meio deles, o que ele poderia requerer deles, mas acabou não requerendo. Mas eu quero dar uma atenção ao verso 7, para trazer para nós, para isso tudo que a gente está falando aqui de Mateus capítulo 5. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. A mansidão para lidar com as pessoas, às vezes as pessoas confundem e dizem, ele é bonzinho. Eu já falei tantas vezes na igreja a respeito de um programa humorística há muitos anos, uma americana aqui no Brasil, uma loura muito bonita, dizer o brasileiro é tão bonzinho, e as pessoas, os homens, tudo com segundas intenções com ele achando que aquilo era bondade. Nós não somos bobinhos, né? Aquela coisinha, não. Mas a mansidão, como disse Paulo aqui, nós somos convosco como a ama que toma conta dos seus filhos.
A gente sabe como é que está tratando com vocês. É isso que ele quis dizer. E o mundo tem que saber como é que nós tratamos com o mundo e com as pessoas que ainda estão no mundo, chamá-las para o reino da luz, do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram no passado os profetas, os pais, a gente leu em Lucas capítulo 6, 22, e também será conosco. Não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E por que toda essa contradição? Por que essa coisa toda, esse conflito, esse choque todo, assim, de realidade e de vida no dia a dia? Por quê? Né? Porque existe uma grande acolhida no céu para o povo de Deus. Entendeu? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Existe essa grande acolhida no céu. Existe uma coroa de justiça para reinar com Cristo, uma coroa de ouro para os fiéis, uma coroa de glória para os ganhadores. A gente vai se sentar no trono com Cristo e com o Pai, e vai haver um reconhecimento pelo serviço prestado, o nosso serviço prestado a Deus e a Jesus. Então, 2 Pedro 1, muito conhecido nossos versículos, 2 Pedro 1, diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, uma santificação plena, desenvolvida, experimentada, vivenciada, aprimorada, do batismo pela palavra até a vinda de Jesus. Escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, que é o poder. A virtude é a ciência, que é o conhecimento. A ciência é a temperança, é o domínio próprio. E a temperança é a paciência. Isso aí, a paciência, ela espera, sabe, esperançar, fazendo a sua parte. A paciência, a piedade, é um coração puro, a santificação. E a piedade, a fraternidade, né? O amor fraternal, fratelo para com o outro, né? E amor fraternal, a caridade, né? E essa caridade, a temperança, domínio próprio, verso 6, e a temperança, a paciência, né? Saber esperar, e a paciência, a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade, o amor por excelência. Porque se em vós aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há essas coisas, ele é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Essa entrada gloriosa, maravilhosa, primorosa para cada um de nós. E 1 Pedro 5,4 diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, né? Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia! Vai ser dado uma coroa de glória para todo aquele que crê no Senhor, que faz a vontade de Deus, que anda nos caminhos do Senhor, né? E assentar-se com Cristo no seu trono, Apocalipse 3:1. Olha que coisa maravilhosa para nós. Apocalipse 3, versículo número 1. O anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, eu sei que vives,
e está morto. Ele vai falando. Então ele tem os 7 estrelas, ele tem o poder, ele tem essa força, esse poder. E é esse que diz várias coisas a nosso respeito. E ele, então, no capítulo 3:21, que era o que a gente vai falar mesmo agora. 3:21, e eu acabei falando 1. Diz assim: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E diz mais: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo o teu esforço, todo o teu trabalho vai ter um momento de reconhecimento. No capítulo 25 do livro de Mateus, já estou terminando. 25 de Mateus. Verso 14. Diz assim: é uma parábola. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Partiu, o que tinha 5 negociou e fez mais 5, o que tinha 2 negociou e fez mais 2, e o que tinha 1 guardou seu dinheiro, escondeu, porque achou que guardando ia ficar melhor, para não correr risco de perder o dom e o talento. 19. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Aproximando-se do que recebera 5 talentos, que trouxe os 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Há um reconhecimento da parte de Deus para aqueles que são e ou vão se permitindo serem transformados a cada dia com essas doutrinas que Jesus está falando a respeito dos seus discípulos. Na próxima Escola Sagrada, nós vamos estudar sobre o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer a sua luz sobre a minha vida, a tua vida, a vida de cada um dos irmãos e cada uma das irmãs. Tenhamos um sábado maravilhoso, cheio de esperança, de ânimo, de graça e de paz, no nome de Jesus. Amém.